Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Para começar o programa com os nossos convidados, hoje nós vamos falar de política o programa inteiro. Os 3 blocos do Gazeta Entrevista hoje serão de debates em torno dos assuntos da política nacional e local, assuntos que estão sendo discutidos por toda a população. E a gente vai trazer esse tema aqui hoje. Mas antes de começar, deixa eu dar aqui um recado, deixa eu falar da Copserge, abraçar os amigos da cooperativa Copserge. É uma cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para empresas privadas e para o setor público e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. A Copserge é a cooperativa que valoriza o seu cooperado com oportunidade de trabalho, remuneração e com diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer. É uma cooperativa que aposta no potencial de cada cooperado, oferecendo a todos a oportunidade de ter uma vida digna a partir do próprio esforço. E os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo, com dedicação, trabalho e reconhecimento. É a Copserge que há 16 anos está atuando no Acre, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido os meus entrevistados de hoje, o jornalista Itaã Arruda e os cientistas políticos Nilson Euclides, Israel Souza. Podem vir. Tudo bem, Itaã? Você é de casa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Olha, faz tempo que a gente não tem essa conversa aqui, não faz esse debate, esse bate-papo sobre tudo que está acontecendo na política e o público já estava cobrando. Eu quero começar dando meu boa noite a vocês, mas já pensando aqui o que vocês acham que é o fato de maior impacto na realidade política atual. Rogério, Então, eu gostaria, atendendo ao teu pedido, mas eu gostaria de fazer uma reflexão, antes de entrar propriamente no que você está falando, a respeito desse cenário político que nós vivemos. Preciso destacar que todos esses problemas, todo esse processo que está em curso, a gente só pode vislumbrar por meio da democracia. A gente só pode vislumbrar algum ambiente de superação desses problemas com o fortalecimento da democracia. As pessoas que foram presas, as informações que fluem, tudo isso diz respeito a um ambiente democrático, onde você tem instituições funcionando de forma correta e liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Mas, aqui para os dois, não seria já um limite perigoso o que a democracia está nos oferecendo? Em que sentido? No sentido de que o país começa a convulsionar socialmente. Não, eu acho que há um perigo, talvez, do ponto de vista político. Eu avalio o seguinte: as instituições estão funcionando, mas as instituições reativas estão funcionando. Ministério Público... As de controle, né? As de controle, aquelas que reagem, essas estão funcionando. O Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal. As instituições políticas representativas que têm a prerrogativa de pensar o Brasil, de fazer o país caminhar, essas estão paralisadas há cerca de um ano e pouco. Executivo e legislativo. Executivo, principalmente o legislativo, porque o executivo, com o poder da caneta que tem, com a prerrogativa de política que tem, de apresentar medidas provisórias, de acionar um programa de governo, quer dizer, ele ainda tenta, apesar de todas as dificuldades, apresentar alguma coisa. Agora, do ponto de vista do Legislativo, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, nós estamos há praticamente um ano que essas instituições, que são talvez as mais importantes na democracia, simplesmente paradas. Então, eu acho que há uma certa, digamos, não vou dizer um equívoco, mas a gente olha, as instituições políticas brasileiras estão funcionando, vejam bem, com todas as crises, mas a gente tem que entender que do ponto de vista do que interessa ao país, que é pensar o Brasil, preparar uma agenda propositiva para o Brasil não pode viver de crise dia após dia, o legislativo se debruçando sobre crise, deputados e senadores se agredindo, senador sendo preso, deputado sendo investigado, e o Brasil não caminha. Quer dizer, esse espaço, que é um espaço de deliberação de extrema importância em qualquer democracia civilizada, qualquer sociedade civilizada, está paralisado. Então, antes de aprofundar sobre esse tema, professor Israel, qual a sua opinião? Bem, vale ressaltar que junho de 2013 abre uma nova página na história política do país, em que a população vai às ruas e, em larga medida, prescinde
dos representantes, prescinde também das instituições, e nesse momento agora há uma radicalização da disputa política, e nesse sentido, a politização, que é extremamente importante para qualquer democracia, o povo entender que ele é o sujeito do sistema, acaba sendo diminuído e apequenado. Eu falo a partir de alguns exemplos. Quando teve agora, recentemente, o Dia Internacional da Mulher, havia uma manifestação em São Paulo, independentemente de partido. Mas alguns membros de governo, da articulação desses partidos que estão dentro do governo, tentaram se apropriar do movimento, dizendo que era um movimento pró-Dilma, pró-Lula e pela democracia. As lideranças do evento não permitiram e foram agredidas. E agora, recentemente, nós vimos nos noticiários também um casal que vinha e foi agredido simplesmente porque o rapaz estava com uma bandeira vermelha nas costas. E de um outro caso, de um rapaz também que foi agredido na Avenida Paulista porque tinha cara de petista. E agora cara de petista. pela Cara cara. de petista. Exato. Como é que isso? você define a cara de um petista? E vai que você conseguir definir, bem, cara de petista é assim, mas ele não tem esse direito. Certeza. Então é por isso que eu falo que é pequena. A politização, por certo, é muito boa. Mas quando ela vem com tanta cegueira e com tanta paixão, prescindindo da tolerância e da razão, aí, realmente, o perigo se sobrepõe à oportunidade que foi aberta pelo junho de 2013. Deixa eu aprofundar o que o Nilson trouxe, a questão do Legislativo e do Executivo. No Legislativo, nós temos o presidente da Câmara na condição que está, o deputado Eduardo Cunha. E no Senado, o Renan Calheiros, que tem vários pedidos de abertura de processo no STF. Quer dizer, o Legislativo não reflete também os seus líderes? Claro, isso é um problema. Essa crise talvez ela seja muito mais grave. As pessoas gostam muito de comparar o 2016 com o processo de impeachment do Collor, mas há uma diferença brutal nesse sentido. Não estou me referindo aqui ao processo, às questões jurídicas, que isso aí, eu acho que já tem especialista demais falando sobre esse assunto. O que cabe a nós aqui, que acompanhamos a política do Brasil, é entender o seguinte: havia em 92, no processo do Fernando Collor, um ambiente político que era possível construir uma unidade acima das siglas partidárias, em prol de um momento de crise extrema, né? Um presidente que tinha perdido o total apoio do parlamento. Talvez isso seja muito próximo do que está acontecendo nesses últimos dias com a presidente Dilma, mas você tinha um ambiente político em que o diálogo era possível. Hoje, esse diálogo é quase que impossível dentro do Congresso, e pior, só para pegar uma deixa aqui do Israel, todas as pessoas que estão, a grande maioria das pessoas que estão indo para a rua se transformaram, para fazer aqui uma citação, não sei se foi do Humberto Eco, saudoso Humberto Eco, as pessoas se transformaram em pontos de interrogação ambulante. Ninguém quer mais perguntar, todo mundo só quer exclamar. E exclamar significa isso, é o oposto, é destruir o seu oponente. O diálogo político, a possibilidade de se construir uma consciência política a partir dos erros cometidos pelo governo, pelos nossos representantes, ela se impossibilita porque as pessoas não querem mais ouvir perguntas, elas só querem exclamar. Essa saída dos partidos da base do governo, é uma espécie de entendimento dos partidos de que é preciso estar acima do que está acontecendo, ou é uma piora do cenário político? Não, é oportunismo. Eu acho que o que está acontecendo, e aí é um grande problema do parlamento brasileiro, que eu identifico, eu e mais alguns outros leitores da política no Brasil hoje. O parlamento espera na rua a solução da crise política. A solução não está nas ruas. As ruas é parte da solução, mas ela não é o fator determinante. Esta é uma crise política que tem que ser resolvida dentro do ambiente de deliberação. E esse ambiente de deliberação está completamente contaminado. E fragilizado, né? E fragilizado por conta das lideranças políticas. A tua reflexão no início, quando falas que o executivo e o legislativo não estão funcionando a contento, isso é fato. Eu vejo hoje, por exemplo, já está aí em todos os jornais a possível saída da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. O PMDB rachando dentro do governo. O PRB já saiu, o PP já disse que vai sair, agora o PMDB. E agora o PMDB, que na atual conjuntura é, sem dúvida nenhuma, o partido mais poderoso da República. O PR hoje também anunciou que 40 deputados devem sair nos próximos dias. Então, isso somado à anestesia que a presidente Dilma
conseguiu emplacar na gestão dela, sobretudo nos 2 últimos anos, você tem um cenário, respondendo à tua pergunta, assim, de acirramento da crise política e de crise mesmo, institucionalizada já quase, entre legislativo, sobretudo, e executivo, sem dúvida. Israel. Ora, uma coisa que aparece como novidade nos dias recentes é a imbricação do judiciário agora nesses escândalos, porque nos grampos Lula falava de ter conversa com algum ministro, falava da ingratidão do Janot. O Delcídio também falou numa conversa para se estabelecer com os ministros, e o Mercadante também, no grampo em que ele foi pego, falava também de uma possibilidade de conversar com o ministro. O Executivo e o Legislativo já estavam atolados até o pescoço nisso aí. Por isso é que eu tenho uma leitura de que a saída não passa necessariamente nem pelo Executivo, que está desmoralizado, e tampouco pelo Legislativo. Porque você pensa aí como estão propondo o impeachment, 60% daqueles que estão na comissão receberam doações das empresas envolvidas na Lava Jato. Nós temos ali, do universo de 65 deputados, 37 que estão na mira da justiça. Professor Nilson. Só um instantinho aqui. Tá. O Legislativo, nesse momento, não tem nenhum papel fora dessa crise, porque ele está cindido num grupo que quer apoiar Lula e Dilma a qualquer custo, e há indícios muito sérios aí de que eles têm culpa, e o outro lado quer atolá-los numa crise, independentemente da República. A crise hoje está estabelecida num tal ponto que os 2 grandes grupos que se digladiam estão pouco preocupados com a República e com a democracia. Professor Nilson, o senhor que é muito crítico aí do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, agora o professor Israel traz esse panorama de que o Legislativo de fato está falido, talvez até mais do que o Executivo. Seria o caso de convocar novas eleições gerais, uma nova constituinte até? Olha, teses existem várias. Existe a tese do impeachment, e aí depois do impeachment assume o vice, mas o vice também tem problema, porque tem um processo no TSE que pode caçar a chapa Dilma Temer. Então tem a tese da renúncia, também é uma. E aí, bom, existem várias. Alguns apostam, por exemplo, que uma renúncia coletiva de todos os 3, o Executivo, o Senado e o Presidente da Câmara, seria vista como um ato republicano, se todos se juntassem. É uma tese também. Agora, eu acho o seguinte, independente da qualidade do nosso legislativo, que ela é talvez um dos piores dos últimos anos, eu me referi aqui em 92, mas em 92 a gente tinha Ulisses, tinha Mário Covas, tinha outras. Né? O próprio Lula, o próprio PT naquele momento representava uma instituição política que tinha um staff, que tinha, digamos, moral para poder apresentar para o país uma saída, criar um discurso de unidade para tirar o país da crise. Hoje nós não temos isso, nós temos realmente, o Israel está coberto de razão, nós temos um legislativo que ele uma parte dele, quando não está envolvida, uma boa parte, quando não está envolvida em falcatruas, está envolvida num discurso completamente radical, ou ele religioso, ou de extrema direita, completamente equivocado, desintonizado do tempo e do país, mas é o que nós temos. É o que nós temos. E é com esse legislativo que a gente tem que caminhar. E eu acredito que a solução para a crise, ela passa sim pelos partidos políticos. As ruas não vão nos apresentar essa solução. O que há nas ruas é um clamor de uma parte que defende o governo, que é significativa disso de passagem também, a gente não pode ignorar isso, e uma outra parte que quer o governo fora. Agora, a multidão é movida por emoção. E nós estamos vivendo uma crise, e ela vai com essa questão do judiciário, o executivo que não tem mais como estabelecer um diálogo com o legislativo, ela já se transforma numa crise que já não é mais a crise do executivo. O problema não é tirar a Dilma, o problema é o pós-Dilma. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, mas eu quero trazer o fator Lula. Tem mais alguma coisa? Não, acho que você pode contar. Então, Israel, aguenta aí, a gente vem com esse assunto também, depois do intervalo comercial. Está acompanhando aqui o Gazeta Entrevista Especial de hoje, debatendo a política do país. Voltamos já.